auxilia, como é que a educomunicação auxilia na criação desse líder mais coparticipativo? Eu só gostaria de fazer uma complementação aqui na pergunta do Daniel pelo seguinte, porque como a professora Heloísa já estava colocando, sobre também trazer esta gestão e motivar o surgimento de líderes em sala de aula e termos também a troca com os alunos, é uma questão bastante interessante buscar dar essa motivação aos alunos e buscar aí as lideranças estudantis. Me parece que tem um projeto bem interessante nesse sentido, que envolve a comunicação e certamente também a educomunicação, em que você está envolvido? Sim, professora Regina. Há algum tempo, a praxis, a prática da sala de aula, nos faz entender que apenas a transmissão, o monólogo da transmissão de conhecimento, para nós da área de humanidades, ela não se faz suficiente. Nós precisamos ir além. E há algum tempo isso nos incomoda, até porque a argumentação do nosso aluno, o poder de argumentação na transcrição, na parte escrita, é muito insuficiente. Então, com base nisso, nós começamos a concatenar algumas propostas e dentro disso, nessa conversa que Regina e eu tivemos há muito tempo, surgiu um projeto chamado Debatedores Bom Jesus. Esse projeto teve a sua implantação agora no mês de março e ele está nos seus passos, nos seus degraus. Primeiro um trabalho dentro da sala de aula, para depois um enfrentamento de aluno com aluno num debate sobre temas pontuais, como por exemplo a utilização das sacolas plásticas ou a presença dos haitianos no Brasil, são temas pontuais que colocamos. E esses temas fizeram com que os alunos tivessem que sair da sua zona de conforto, e ao saírem da sua zona de conforto, surgiram lideranças, professora Heloísa, porque essas lideranças não só na estratégia do falar, no convencimento, porque o embate entre dois grupos fez com que surgissem lideranças pontuais mesmo entre esses moços e essas moças. E a receptividade deles foi a melhor possível. Tanto é que eles querem novas rodadas e querem outros temas, porque eles precisam da confrontação, que não é possível apenas quando se transmite o conhecimento e ele tem diante de si a nuca do seu colega, porque temos as fileiras e as fileiras e as fileiras da sala de aula. Quando se abre o debate, então Debatedores Bom Jesus, nós temos a possibilidade de receber esses alunos e eles têm que falar, eles têm que se expor e expor pensamento. E ao exporem pensamento, eles também vão pesquisar. E com isso eles agregam o argumento de autoridade e o argumento de prova concreta que sustentam a sua parte escrita também. Então isso é bastante sensível hoje em sala de aula, em nossa prática. Certo. Professora Juliana? Bom, os colegas já falaram bastante a respeito da importância do líder e principalmente quando a gente fala nesse confronto, o aluno precisa o tempo todo ser instigado. Então, quando a gente fala nessa questão da leitura, da pesquisa, de como argumentar, de como escolher as palavras adequadas para situações também, que exigem certos comportamentos, enfim. A gente olha geralmente pela postura do professor. Ao selecionar, de repente, um livro bimestral, trimestral, que seja, como que se dá essa escolha? Qual a preocupação do professor ali em trabalhar esse conteúdo? Então, antes de mais nada, o professor precisa saber ler, o professor precisa saber trazer para a atualidade aquele assunto, aquele tema que foi trabalhado há 4, 5 décadas atrás, mas que ainda está presente, fazer com que o aluno busque situações que sejam parecidas. Por exemplo, quando a gente trabalha o livro Seminário dos Ratos, que trabalha muito a questão da corrupção, colocar para o aluno quando esse livro foi escrito, o que acontecia na sociedade, como era a vida dessa autora, não saber quando ela nasceu, quando ela morreu, mas principalmente o papel dela enquanto nada de ficha de leitura. Exatamente. Nada de ficha de leitura. E principalmente hoje, como que a corrupção ela é tratada nas diversas esferas sociais. Temos charts? Temos música? Temos. Nós temos entrevistas? Temos. Ou seja, mas para que exista esse trabalho em sala, o professor precisa instigar para que o líder da sala aflore. Então, isso é extremamente importante. A gente tem comentado até agora, basicamente, sobre o líder professor.
Só que a professora Luísa também nos trouxe uma outra perspectiva, onde o líder também ele pode ser, no âmbito educacional mesmo, o administrador, a pessoa que de alguma forma é o maestro dessa orquestra. E como desenvolver essa figura ou essa pessoa justamente para, de alguma maneira, incentivar o aproveitamento da educomunicação e da produção de textos de uma forma mais efetiva no envolvimento e coparticipação dos alunos. Uma coisa que está havendo muito hoje em dia em todos os sistemas de ensino é a oferta de cursos de gestão para diretores de escola. Para ser líder é preciso ter um conhecimento a respeito da questão que vai liderar. Eu me lembro quando eu fui diretora de escola, que eu fui ser diretora porque ninguém mais queria assumir aquele abacaxi. E eu não conhecia do trabalho, além daquilo que eu observava que o diretor anterior meu fazia, ou que observava os diretores das escolas onde eu havia estudado. Então, grande parte dos diretores começam a trabalhar porque eram bons professores. E hoje em dia, graças a Deus, eu diria mais de uma década, aliás, eu gostaria de recomendar uma pesquisa a respeito. A Fundação Vitor Tivita patrocinou uma pesquisa que eu realizei, levou 2 anos, sobre seleção, escolha de diretores e capacitação de diretores escolares em âmbito nacional, e sistemas estaduais e municipais de ensino. Vocês poderão acessar isso no site www.fvc.f de faca, V de Vitória, C de Cidadania, e .org.br. E lá vocês vão verificar que o investimento é muito grande para a formação de diretores escolares, como também de supervisores, como membros dessa equipe de orientadores educacionais, então, no sentido de formar uma equipe de coliderança. Agora, a liderança, efetivamente, ela depende da habilidade. Você só pode ensinar habilidade ou por oficinas, em que põe a pessoa experimentando uma situação, ou então como coaching na prática, na realidade. Eu acho que aqui nós temos um segmento de capacitação bastante interessante, até o instigo a FAI a montar alguma coisa nesse sentido. Uma formação de um curso para gestores escolares centrados na metodologia de experimentação, coaching e exercícios simulados em oficina, que é a forma de exercer liderança, experimentar habilidades e observar, ir corrigindo gradualmente o que funciona e o que deixa de funcionar. Nós ainda gostaríamos que cada um, e os professores trouxeram e colocaram sobre a mesa as suas indicações de leitura, que seria uma complementação do que nós discutimos aqui ao longo do programa. E eu gostaria, então, professora Juliana, quais são as suas indicações de leitura que você trouxe para nós? E eu quero avisar, então, ao nosso telespectador que nós colocaremos as indicações de leitura que os professores estão apontando para nós no nosso site, que nós divulgaremos ao finalzinho do programa. Vamos lá, então, Juliana. Bom, como nós falamos nesse processo de leitura, diferentes formas de leitura, um livro para iniciar esse processo para o nosso aluno, do Mundo da Leitura, para a Leitura do Mundo, da Marisa Lajolo, que vai trabalhar justamente esse processo, não lermos somente as entrelinhas, mas realizarmos uma leitura, né, do mundo que nos cerca. E ensinar a ler, ensinar a compreender, que é da Teresa Colomé e da Ana Campos. Então, também aqui sai daquele processo extremamente sistemático de leitura e a gente cai nesse emaranhado, né, de diferentes formas de ler. E, por último, aqui, sobre a organização da Eliane Yunes, pensar a leitura complexidade. Também são vários artigos
que vão apontar algumas sugestões de como desenvolver o hábito, né, de leitura no adulto, no jovem, na criança, enfim. Aqui ficam as minhas sugestões, então. Que, mais uma vez, então, lembrando que nós divulgaremos na nossa página do programa, tanto a participação dos nossos professores e também as sugestões e indicações de leitura. Professor Marlos. Especialmente para você, colega que leciona no ensino médio e quer entender um pouco mais desse assunto, o professor Ismar de Oliveira, que é uma das autoridades nesse campo, nessa discussão pelas várias pesquisas, traz uma orientação completa para o profissional do ensino médio, professor do primeiro ano, professor do segundo ano, professor do terceiro ano. Então, bastante interessante observar o conceito, o profissional e a aplicação desse conceito e da vida cotidiana desse profissional que ousa permitir esse diálogo, essa interface entre educação e comunicação. Então, o professor Ismar é Editoras Paulinas, também indicativo, e aqui a organização da professora Maria Cristina e do professor Adilson Odair, ou seja, trabalhando e construindo uma nova forma de trabalho de conhecimento através da educomunicação. Então, construindo uma nova área de conhecimento pleno, que é a junção das duas áreas, do educador com o comunicador. Então, essas duas possibilidades de leitura abrem um leque de compreensão dessas funções do educador na sua prática de sala de aula. Então, os profissionais de várias áreas podem encontrar, sim, pelas edições paulinas, elementos que subsidiem, além da própria revista, que também traz informações nesse sentido. Então, fica como orientação. Perfeito. Doutora Heloísa Lick, o que podemos ler para nos desenvolver como líderes? Pois não, eu trouxe esse livrinho aqui da minha autoria, que é da série que eu produzo, Cadernos de Gestão. Esse volume, Liderança em Gestão Educacional, é o 4º volume. Ele tem os 3 anteriores. Gestão educacional, uma questão paradigmática. O segundo é Concepções democráticas de gestão. O segundo, Gestão participativa. Depois desse tem a gestão do clima e cultura organizacional da escola. Pode notar que existe um fio condutor entre todos esses temas. E saiu este ano um outro volume, que é Avaliação Institucional da Escola, que é um resgate da avaliação institucional, não como mecânica, mas como um processo cultural da escola que se vê e que se analisa. Muito obrigado. Obrigada a todos, né, pelas indicações de leitura, pelas colocações e pela exposição, mesmo que de uma forma breve, em função do nosso tempo, mas foi muito valiosa para todos nós, acredito que também tenha sido para o nosso telespectador, sobre cada uma dessas áreas. Para o nosso próximo programa, nós traremos, então, áreas diferentes, cada representante, 3 representantes de áreas diferentes, também debatendo situações, problema, que se relacionem, que consigam dialogar, porque, enfim, essa é a tônica do nosso programa. Diálogos entre a academia e a profissão. Daniel, qual é o nosso... E é justamente aí que a gente começa a desenvolver com o nosso amigo telespectador também, e até com os entrevistados, programas passados e programas futuros, através do nosso canal de comunicação, essa interação. Então, qualquer pessoa que quiser, em qualquer lugar do mundo, e tiver interesse nos assuntos que aqui estamos discutindo, tiver interesse em conversar, interagir com os nossos entrevistados, tanto de temas passados quanto dos próximos temas que também estarão disponíveis nesse site, poderá entrar em contato conosco através do site www.facebook.com, já ingressando nas redes sociais, /Diálogos Acadêmicos. A partir de lá, o telespectador poderá interagir, contribuir com perguntas para os próximos programas e questões sempre pertinentes, inclusive para os nossos entrevistadores. Muito obrigado. Agradecemos pela participação de vocês e até o próximo programa. Até.